Sabe o que eu estava fazendo ali no cantinho agora? Orando por algumas pessoas que eu gostaria muito que desfrutasse do que eu estou desfrutando agora de manhã. Oi. Fica aí, irmãos. A gente ainda vai cantar. Delícia, né, irmã? A gente aqui hoje. Estava ali. E eu falei, hoje eu entrei aqui, eu falei, eu quero orar. E orar pelas famílias daqui. Mas orar também, porque a gente está começando uma semana. Eu não sei a sua semana, mas a minha fechou em alta. Não tomei bomba em muita coisa, não. Fechou em alta. Apaixonada pelo meu marido, por Jesus, pela igreja, pela família. Mas eu queria muito que agora você fechasse seus olhos e fizesse uma oração de gratidão pela sua vida. Pela sua vida comigo. Nós cantamos uma oração linda. Vem, Senhor. Vem, Senhor. E Deus, o Senhor veio na minha vida. O Senhor nos achou. Naquele dia que o nosso coração compreendeu que nós precisávamos do Senhor. Ainda são tantas coisas depois de 41 anos andando, lendo, ouvindo, compartilhando, sendo animada pelo Espírito Santo, sendo exortada pelos irmãos. Ainda tenho, Senhor, nessa manhã total consciência de que o Senhor disse que me transformaria à imagem e estatura de Cristo e de Jesus. Para que o mundo pudesse ver em mim aquilo que teve a oportunidade de ver nos dias que Jesus esteve conosco. Então nessa manhã eu quero te louvar pela minha família, te louvar pelos meus irmãos e te louvar por esse privilégio de o Senhor ter me feito povo seu, o Senhor ter me chamado, o Senhor ter me preparado, mas nessa manhã ter colocado no meu coração esse desejo profundo de orar por pessoas que eu amo e que ainda não compartilham dessa paz, desse conhecimento de que nesse mundo nós temos tribulação, mas nós fazemos parte de um povo que passa pelas tribulações e não ficam, não se desesperam, não tem desejo de morte, não tem desejo de derrota. Nós podemos celebrar nessa manhã esse privilégio. Família, agora põe alguém diante do Senhor nessa manhã. Interceda por um amigo, por um parente. Diga, eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor me dê o privilégio de abençoar com o meu testemunho e trazer para o Senhor a vida dessa pessoa que eu desejo. Ore aí. Se você ainda tem netos que não se converteram, genros, noras, filhos, irmãos, tios, Senhor, eu quero orar por nós que ainda experimentam essa condição na nossa família. Derrame em nós o dom da simpatia, derrame em nós a sensibilidade de perceber a dor do outro, a história do outro. Porque assim como o Senhor for resposta na minha vida, como eu desejo, meu Pai, que o Senhor seja a resposta. Oh, Deus. Então agora a gente pode repetir aquela última estrofe? Vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume,
Fica aí. Porque esse é um tempo de conhecimento. Quando a igreja do Senhor Jesus está em comunhão, não é para abençoar o que você entendeu. Então Deus não está à espera do nosso culto para abençoar o nosso entendimento. Então a igreja não é um momento litúrgico, religioso, que garante a bênção do que nós fizemos. A igreja é o encontro espiritual que permite que todos nós conheçamos a forma como Deus já abençoou cada um, para que você possa ter convicção daquilo que você vai realizar para revelar, materializar e manifestar a bênção que você já carrega. Reunir para receber bênção é interesse ou necessidade. Encontrar para conhecer a bênção que nós vamos revelar é amor. Então o ambiente da igreja não é devocional, não é litúrgico. Ele é espiritual porque ele propicia, ele permite, ele fomenta, ele estimula a revelação do que você já carrega e não a expectativa do que te falta. Amém? Então o ambiente da igreja não é para encher sua cisterna, é para liberar suas fontes. Amém? Não é para pagar suas dívidas e nem resolver seus problemas. É para transformar você, para que você tenha autoridade de encarar o que entrou no seu ambiente de autoridade. Vou explicar isso melhor. Um filho de Deus, porque é tudo que nós vamos conversar aqui hoje. Nós vamos receber isso através de um anjo, um homem de Deus, um príncipe lá no meio da selva amazônica. Essa conexão aqui, Brasil Central. Hoje você vai encontrar, você vai viver o mundo espiritual do maior ecossistema da humanidade. Você vai estar aqui, você está dentro do ambiente do ecossistema Cerrado Amazonas. Entra nisso, entra nessa dimensão. Você está aqui num plano alto, numa perspectiva espiritual, numa dimensão espiritual, onde todos os recursos para a solução de qualquer coisa na vida da humanidade está reunido aqui em volta de nós. Tudo que a humanidade precisa de água, de recurso, de mineral, tudo que a humanidade precisa para ser feliz para sempre, está aqui reunido nesse ecossistema. Vem cá, Ivan. Não. Está aqui, ó. Isso aqui, você está entrando no mundo Cerrado Amazonas. Amém. Amém. Entendeu não? O mundo inteiro está de olho nessa parada e nós somos a árvore plantada nesse ambiente. É como se você fosse materializando através da sua vida todas as substâncias, todos os recursos ocultos no lugar mais profundo desse ecossistema. Entrou aí nessa dimensão? Aqui está representada a maior bacia hidrográfica e o maior recurso de depósito de recursos naturais, o Amazonas. E agora ele vem aqui, nós estamos juntos aqui, daquilo que é chamado o berço das águas. Essa região aqui, Planalto Central, Pirinópolis, isso aqui é o berço das águas. Sabe o que significa isso? Isso quer dizer que das 8 bacias hidrográficas mais importantes do Brasil e da América do Sul, 6
das 8 nascem aqui nessa região. Aí você dorme com esse barulho. Aí nós somos as árvores plantadas para materializar isso. Então deixa eu explicar uma coisa. Quando um filho de Deus vai trabalhar numa empresa, vai trabalhar numa empresa qualquer, não é ele que está entrando na empresa. Entendeu? Se for trabalhar num lugar, você não está entrando no ambiente de poder da empresa. Você está colocando a empresa no seu ambiente de autoridade. Entendeu ou não? Qualquer lugar que essa menina chegar, ela não está entrando como prestadora de serviço num ambiente que vai demandar as competências dela para ter esses problemas resolvidos. Não. Aquele ecossistema lá, aquilo que está lá, onde essa menina chegar, é uma coisa que é antes dela e que está à espera de que um representante do reino chega lá e declare que dali para frente ninguém mais precisa ficar ansioso. Acabou a ansiedade, acabou o estresse, acabou as agonias, acabou a preocupação se a conta vai fechar, se vai funcionar, quanto tempo vai durar. Acabou, porque agora chegou um filho, uma filha de Deus que vai falar assim, paz, porque é chegada a vocês o reino de Deus. Então agora, uma representante da autoridade está abarcando todos os representantes dos poderes. Então agora todos os poderes estarão alinhados por aquele que tem a autoridade de orientar todos os processos. Amém? Amém, irmãos? Amém? Porque agora tudo aquilo que era funcionário, prestador de serviço, vai ser orientado por um príncipe sacerdote. Ele é um príncipe sacerdote porque, como sacerdote, ele tem a sensibilidade de perceber lá no invisível que ninguém percebeu até ele chegar. Ele sabe dos invisíveis daquele lugar. O povo vai achar que ele é assim meio um guru. Eles vão achar assim que ele é... mas não. Não fica pensando que ele é um guru, que ele é um trem lá. Não. Ele é só um filho de Deus. Nós é que fomos dando esses títulos aí porque nós achamos que isso é excepcional. Isso não é excepcional. Isso nem é extraordinário. Isso é só sobrenatural. Mas como todo mundo estava acostumado a só ver o natural, eles ficam achando assim meio... só porque apareceu um cara espiritual lá que vê o que ninguém mais estava vendo. Por quê? Porque ele não está ansioso, ele não está preocupado com o futuro, ele não está perturbado, ele não tem uma conta para pagar, ele não tem um problema para resolver, ele é só um filho de Deus em paz que percebe aquilo que ninguém percebeu antes, porque ele não está ansioso. Glória a Deus, irmão. E mais, além de ser um sacerdote que vê o invisível, ele é o príncipe que tem a autoridade, como filho de Deus, de organizar tudo que até então estava desorganizado, porque não tinha um filho de Deus lá para orientar. Só isso. Então isso é o povo de Deus. Então, baseado lá em Romanos, capítulo 8, eu vou ler um texto que depois nós vamos passar a palavra para o Ivan. E não, para passar a palavra para o Ivan, eu quero ler um texto. Nós vamos cantar uma música introdutória, né? Como todo bom culto pentecostal, você lê um texto, canta uma música ungida e entrega para o homem da revelação. Então nós vamos cumprir o rito aqui. Glória a Deus. Aleluia. Diga-se de passagem. Vocês viram a elegância da Lana? Não. Não é? Você viu a túnica que ela está usando, assim, toda no bordado e tal. Mas por isso mesmo que é culto, a gente tem que falar dos trem que está funcionando. Está tudo lá arrumadinho, com todas as dificuldades, as perturbações que eu e você estão vivendo. Precisa nós falar do tamanho do estresse. Então, tá vendo? Então vamos. E no meio dessa confusão toda, nós dois ontem lá no shopping, igual dois namoradinhos, comendo uma comida gostosa, devia fazer mais ou menos. Eu acho que devia fazer mais ou menos assim, uns 3 ou 4 anos que eu e a Lana não tiravam um tempo, só eu e ela, para comer um trem devagarzinho, numa loja, e eu poder escolher uma sandália para ela, elegantésima. Você curtiu?
Não é? De modo que a vida não é a extensão do que você faz, é a intensidade com que você viva. Por isso você faça na sua vida 10 minutos valer por 5 dias, para você não ficar lamentando que faz 5 dias que você não tem 10 minutos, amém? O povo está lamentando o que falta em vez de viver intensamente a oportunidade que tem de entregar tudo que pode. Glória a Deus, amado. Então você seja 100% em tudo. Glória a Deus. Aleluia. Então, Romanos 8 diz assim, porque aqui está o Cerrado e o Amazonas. E aí lá em Romanos, falando sobre nós, diz assim: considero, Romanos 8, 18, considero que os nossos sofrimentos, tudo aquilo que você sofreu na vida, sabe o que você sofreu na vida? Uma enfermidade, uma luta. Você sabe para que um cristão sofre? Sabe para que um cristão sofre? Não. Não, para desencanar. O cristão sofre para desencarnar. Ele tem que desencanar porque ele tem que desencarnar. Ele tem que parar de colocar expectativa na durabilidade do equipamento, para colocar a atenção na eternidade da pessoa. Você é um ser eterno que não depende da durabilidade do seu equipamento. Por isso tem hora que Deus tem que chacoalhar o equipamento para a gente entender que nós não dependemos dele. Aí você volta assim meio, entendeu? Livre do equipamento, para viver a plenitude da pessoa. Então ele está dizendo aqui, ó, os sofrimentos não são para serem comparados com a glória, com a eternidade do que você representa. Não compare seus diagnósticos, não pense que seus diagnósticos são para perturbar, para dizer quanto tempo você vai durar. É só para você desencanar e para você ficar de uma vez por todas ali para viver a eternidade que você representa. Tá bom? Por quê? Porque a natureza amazônica, a natureza do Cerrado, com grande expectativa, aguarda que os filhos de Deus sejam revelados. Tudo à sua volta está esperando por você. Para de ser alguém esperando que alguma coisa aconteça e passa a entender que você está sendo esperado para que tudo possa acontecer. Vou repetir devagar. Para de ficar esperando que alguma coisa aconteça, porque tudo à sua volta está esperando você para que possa acontecer. Amém? Os filhos de Deus se revelem, pois ela foi submetida à inutilidade. Sabe o que está acontecendo? Tudo que foi criado com propósito está se tornando inútil. Inútil. Nós estamos tornando toda a beleza da criação uma coisa totalmente inútil. Está inútil. Você quer uma coisa mais inútil hoje do que um cachorro pet? Inútil. Aquilo é só para aumentar a ansiedade. Um trem que era para ser um negócio assim, para você ensinar valor para os seus filhos, aumentou a ansiedade, aumentou a conta, um trem para pagar, uma coisa para cuidar, pelo amor de Deus. Um pet era para os seus meninos aprender a ter responsabilidade. Comida, sofrer, ver o trem ficar doente, cuidar, acordar de madrugada. Entendeu não? Um pet é para os seus filhos aprender a ter filho e não para ficar no lugar dos filhos que você não quer ter. Eu falei, vou falar devagar porque às vezes você não escutou. O pet era para os seus filhos ser treinado a querer ter muito filho e não para ficar no lugar dos filhos que você não quer ter mais. Peixinho, sabe para que é um peixinho no aquário? É para você ter disciplina, de ir lá, pôr comida, pôr ter o ponto tanto certo, porque senão ele ficou obeso, morre, intoxicado de tanta comida que sobrou, porque apodreceu. Entendeu? Então arruma um peixe para esse menino para ele aprender a ter responsabilidade, acordar de manhã, ir lá, acender a luz, apagar, pôr ração, limpar, lavar o trem. Glória a Deus, entendeu? Mas arruma um rato para você aprender a ter responsabilidade, se for preciso. Glória a Deus, amado. E não você ficar lá, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Não, meu irmão, isso é outra parada. É para você ir lá enterrar ele antes da hora. Fala,
Você não sabe o que aconteceu. Morreu meu rato. Beleza. E aí, o que você está fazendo? Ah, chorei um pouco, mas já fui lá, enterrei, tá tudo certo, toca pra frente. Porque a natureza está ficando inútil. E não porque ela resolveu fazer isso, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança, tudo à sua volta tem a esperança de que a própria natureza criada será liberada da escravidão da sua decadência, a decadência em que ela se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Gente livre, gente desencanada, gente que consegue materializar e assumir a responsabilidade de qualquer coisa que aparecer pela frente e não lamenta. Por isso nós vamos cantar aquela música lá, Leva-me. Leva-me mais além. Aí você arrebenta aí nesse... Você sopra mesmo, o povo desencarnar aqui hoje. Fala assim, gente, eu quero ir para esse trem, eu quero ter essa liberação, esse sopro, porque leva-me um rio fluindo. Amém? Libertando. Aí, ó. Chama o irmão. A ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Vai fazendo um fundo musical aí agora, bem suavezinho aí. Você é bem suavezinho. O que nós acabamos de cantar? Você vai fazer um exercício agora, pra você entender. Respirar, não é? Para ir mais além, eu tenho que respirar. O Espírito Santo é pneuma, é vento. Ele é inspiração e expiração. Então, todo aquele que é nascido de Deus, ele aprende a respirar. Todo aquele que é nascido de Deus, ele agora é orientado, guiado. Então eu vou te ensinar uma coisa sobre a ação do Espírito Santo. Inspira. Então você vem aqui para ser o quê? Inspirado. Faz forte aí, ó. Agora vamos fazer um exercício. Você vem aqui para ser o quê? Inspirado. Então eu vou contar até 3. Você puxa toda a inspiração que você puder e segura. Aí eu conto até 3 de novo. Você puxa mais um pouquinho e segura. Não solta não, porque vai caber mais. Você achou que tinha muita inspiração, mas se você forçar, cabe mais inspiração, tá bom? Então vamos lá? 1, 2, 3, puxa tudo que você pode. Inspira, tudo que você tá. Agora 1, 2, 3, puxa mais. Agora segura 10 minutos. Você não vai ficar asfixiado por falta de ar. Você fica asfixiado porque você não expira o ar que te inspirou. Então, se você continuar buscando inspiração, mas isso não se transformar numa oferta espontânea de quem está disposto a morrer, expirar, entregar, ofertar de maneira espontânea, aquilo que você juntou tanto que te inspirava, vai sufocar, reprimir, entulhar, obstacular e apagar aquilo que podia ser a sua expressão de vida. Então não tem vida se você não inspirar, mas você também expirar, soprar, morrer, ofertar, entregar, compartilhar, distribuir, fluir. Amém? Então vamos cantar de novo isso aí só para concluir. Leva-me além. Leva-me além.
minha lei. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Obrigado. Gente, tá aqui o Ivan de casa, tá vindo lá do coração do Amazonas, e ele é um irmão querido que tá lá num projeto que a gente participa desde lá dos seus primórdios, desde o nascedouro, e a gente hoje na primeira reunião contou uma história muito interessante que conecta aquilo que a gente compartilhou hoje de manhã na primeira reunião, ajuda você a entender o nível de conexão que está aqui agora nessa plataforma. Porque o nosso primeiro investimento lá no Amazonas, que foi o barco Zani Silva, o investimento mesmo, a gente efetivamente entender que nós tínhamos lá uma cooperação, foi o primeiro barco que ele viajou quando ele tinha 15 anos de idade. Eu sabia que ia alegrar seu coração. O Paulo Neto tinha 6 anos de idade. Foi picado por um marimbondo chamado Caba. Caba é um marimbondo que tão grande, não voa, anda. Ele anda, ele não voa, ele anda. E ele picou o Paulo Neto, e a gente não sabia o tanto que o Paulo Neto era alérgico, você tem que ver a foto do Paulo Neto assim. Mas escapou, está lá, trabalhando, tudo certo. Então é o seguinte... E eu queria chamar o Branquinho para sentar aqui também. Chega um pouquinho mais para cá, senta aqui. Não, cuidado, você está pondo o trem lá para trás, lá você vai... Tá bom? E aí é o seguinte, se você quiser, nós estamos aqui Não, então tem mais reunião. Então é o seguinte, nós estamos aqui para conversar. Se você quiser se inteirar totalmente do que essa conversa representa, você chega em casa rapidão, vai lá no YouTube Sal da Terra Alfa e vai pegar a conversa detalhada, contada e tal, porque nós não vamos ficar aqui repetindo a conversa, sendo que é uma conversa só. Porque nós queremos falar coisas aqui que vão acrescentar para quem vem na primeira reunião e vamos continuar a conversa para que você possa aproveitar. Então, nós queremos ter 3 horas de conversa em vez de ter 2 meia hora, 2 40 minutos repetidas aí, tá bom? Então, meu irmão, amém. Eu falei demais na primeira reunião para não falar na segunda. Beber então dessa fonte também. É o 6-2. E é o seguinte, entrega, apela, exorta, amém, zanga, faz o que você quiser, como se fosse a última vez que a gente vai passar por aqui, entendeu? E como se esse povo ir para o céu dependesse da palavra que você vai pregar agora. Amém. Eu já não recebo o peso mais disso, porque eu já entendi que a autoridade, ela não é minha, e é verdade. O vento vai soprando e a gente vai indo. É muito comum a gente andar pela comunidade sem saber exatamente a casa que a gente vai. Então, o Espírito vai soprando a gente. Em alguns momentos a gente abre a boca e não sabe o que dizer, o Espírito de Deus fala. Algumas vezes a gente não tem conteúdo, mas o Espírito de Deus flui como o rio mesmo, e a gente tem vivido isso. Eu quero começar aqui, irmãos, com uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração agora, antes de eu sentar aqui. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, e para proclamar que os cativos serão soltos, e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor, o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Até aqui
Essa é a palavra que o Senhor Jesus leu na sinagoga, quando estava diante de muitas autoridades e escandalizou aquele povo. Mas é o Espírito de Deus que está sobre mim e sobre você. Essa palavra não é para um grupo especial de cristão, de crente. Essa palavra é dada para todos. Eu um dia descobri que a mesma fonte que o pastor Zé João bebia, eu podia beber. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala, todos lá no deserto beberam de uma só fonte, que era Cristo, mas a maioria deles pereceu. Porque a fonte estava disponível, todo mundo podia ir lá na fonte beber, mas não iam. A incredulidade, dureza, muita dúvida, muita inquietação com os seus próprios problemas, com a minha casa, com os meus filhos. Muitas dores que, por favor, olhem para mim, olhem para a minha dor. E o povo perece porque tem água para beber. Em João 7, Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba. A fonte está disponível, mas tem alguns com muita sede mesmo, que vão lá ver se encharcar. Entra uma mulher também pecadora na casa de um fariseu, onde Jesus está reunido, e quebra aquela solenidade. É como se alguém entrasse por aqui agora gritando, por favor, preciso adorar. É extravagante. O nosso Deus quebra todas as lógicas. O Jesus que nos chama para beber, ele diz, vocês vão não só saciar a sede, mas ser rio para outros. Um dia, andando com o Zé João, indo de carro até Novairão, ele estava me cuidando no momento que a vida estava uma desgraça. E ele disse, você não faz ideia do que pode acontecer quando alguém se coloca dentro de um propósito. E ele sempre falou uma frase para mim, o homem certo, no lugar certo, pela razão certa. É uma ferramenta extraordinária na mão de Deus. A relação que existe entre Paulo Júnior e José João fomentou o trabalho missionário na Amazônia. É um trabalho pioneiro. Nós temos ali bandeirantes, temos pilares. A gente vem de uma realidade em que em 40 anos nós estamos navegando pelos rios e procurando levar respostas e ser resposta para aquele povo. Aí vem o Zé João, já nos seus 60 e tantos anos, com a igreja gigante crescendo, e ele resolve dar atenção para 5 jovens. E todos esses 5 jovens, gente quebrada, gente que aparentemente não tinha futuro, não tinha jeito. E ele resolve dedicar e entregar a coisa mais importante que ele tinha: tempo. Graças a Deus. Tempo de qualidade com alguém. E aí ele vai cumprir o que Jesus falou. Senta com o povo. Zé João pegava muita pedrada da igreja, do conselho, dizendo, por que você está gastando tempo com jovens? Por que você está fazendo isso? E o Zé João dizia para nós, eu estou entregando o que eu tenho de mais precioso para vocês. Uma das coisas que a gente mais recebe, tanto na realidade indígena, ribeirinha, e eu atuo também muito na cidade, são filhos que não têm relação boa com seus pais porque não recebem o que tem de mais precioso: tempo. Se eu falar de discipulado, a riqueza que existe no discipulado é tempo. Se eu falar de evangelismo, a riqueza que existe no evangelismo é tempo. Eu vou tirar um tempo. Talvez alguns pais consigam assinar um papel e resolver um problema e achar que estão resolvendo todos os problemas. Mas muitos filhos estão pedindo tempo. Eu recebi tempo. E ao receber tempo de um homem de Deus, de alguém que tinha um DNA, que tem um DNA de Deus, eu fui entendendo como a lógica de Deus, ela é louca mesmo. É loucura o que Deus faz para pegar alguém que é pequeno, fraco, e colocar numa obra perfeita. Gente imperfeita trabalhando numa obra perfeita. Quando eu cheguei ao campo, eu disse, Senhor, tem misericórdia, eu não sei fazer, eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu não sei fazer essas coisas. Fui para o seminário me ensinou algumas coisas e é uma ferramenta só. Vivi essa realidade desde os 15 anos de idade, mas uma coisa é você ir para passar um dia numa comunidade, daqui a pouco eu estava me questionando, será que eu ficaria uma semana aqui?
Será que eu ficaria um mês? E se o meu povo não ficar aqui nesse barco? Se eles forem eu ficar, como é que seria? Até que chegou uma pergunta no meu coração: será que eu entregaria meu tempo para esse povo? Tudo que eu tenho? E as perguntas mais humanas vieram: como é que eu vou ter família? Como é que eu vou ter renda? Como é que eu vou ter futuro? Como é que eu vou ter carreira? Como é que eu vou ter... Só que Deus foi dando paz. E eu cheguei um dia, pastor, que eu disse: Deus quer saber de uma coisa? Eu vou deixar essa coisa fluir. E eu estou entendendo que a minha vida está convergindo para esse povo. Meu coração estava agarrado já naquele povo. Eu disse: o meu sonho é ser um obreiro numa congregaçãozinha dessa, ou ser um missionário onde não tem. Eu falei para o Senhor, eu disse: para mim está suficiente. Eu não estava no seminário ainda. A primeira viagem que o Branquinho fez foi em 2018. 2018, achei esse rapaz lá. Pastor João Wilson. Pastor João Wilson. Numa comunidade há 30 dias, lá, cuidando dos ribeirinhos lá. Foi o primeiro encontro nosso. Eu já estava com uma empresa, já tinha estudado, construído uma carreira. E de vez em quando alguém dizia assim: o seu chamado missionário? Eu dizia: estou vivendo aqui. Não, você não está no barco, você não está viajando. Eu digo: mas eu estou vivendo. Não dá para viajar no barco, eu ia lá com mendigo. Aí ia lá no presídio. Porque Deus me chamou para, com o Espírito dele sobre mim, arrebentar a corrente. E eu sei que não tem poder em mim, não tem poder em você, não tem poder no Branquinho, não tem poder no vaso. A preciosidade está no tesouro que está habitando dentro. E eu disse: eu não sou capaz. Eu sei que eu não sou capaz. Mas Deus foi levando. E eu comecei a criar compaixão por um povo que eu nunca tinha sentido compaixão. Comecei a olhar para gente que até causava mal para nós, para os outros, para os seus filhos, e olhar com compaixão. Como é que alguém pode ter compaixão de um padrasto que estupra uma filha de uma enteada de 7 anos? Como é que alguém pode ter compaixão de um cara como esse? Será que um cara como esse tem direito de redenção? Mas, irmãos, eu vim aqui para dizer que, de uma forma muito simples, o Evangelho, ele resgata filhos, e Deus quer tempo com você. Para você ser tomado por esse Espírito e viver com propósito de missão, tem que ter encontro. Eu falo isso sempre nas viagens, vocês já ouviram isso algumas vezes. Antes de tudo, encontro. Jesus sempre está procurando encontro. Ele se movimenta, inclusive. Ele que atrai o teu coração. Você diz assim: eu estou com uma vontade na igreja. Não, foi Deus que atraiu. Eu acho que eu tenho que mudar de vida. Deus começou o processo. Ele atrai para um encontro. Depois do encontro, ele te leva para o lugar correto. A adoração. Ele como Senhor e dono. E uma relação pai e filho. E muitas das igrejas, não só na Amazônia, não só entre ribeirinhos indígenas, muitos deles estão em crise porque eles entendem que a fé precisa ser vivida no templo e precisa ser vivida no domingo ou no dia do culto. Enquanto que fé é relação. Alguns começaram a perguntar: pastor, como é que eu faço devocional? Não sei como é que faz devocional. Eu digo: você está querendo tempo devocional. Mas a proposta de Deus é vida devocional. Não é separar só um tempo, é viver o tempo inteiro no Espírito. E nós vivemos, irmãos, uma realidade que, apesar de ser Amazônia, apesar de ser indígena, quilombola, não é diferente do que vocês vivem. As pessoas estão desesperadas atrás de um pai e atrás de tempo de um pai. Quando nós chegamos nas comunidades, a gente enxerga muitos sintomas e a gente sente as dores deles, chora com eles. Mas a gente olha para a cidade, a crise é a mesma. Crise de sacerdócio, homens que não assumem seu papel como os homens de Deus. Eu cuido de um rapaz de 18 anos de idade, o pai dele não é crente, não quer nem saber de Deus, a madrasta dele maltrata ele, ele é do filho do meio, ele dizia assim: eu não tenho valor porque eu sou filho do meio, a caçula é mais amada e o mais velho, ele é o primeiro, então eu sou meio aqui do meio, não tenho muito valor, mas eu quero ser um homem de Deus, eu quero saber como é que faz isso. E eu comecei a falar sobre o silêncio de Adão, que é um livro que fala sobre a omissão de Adão, de não se posicionar como um homem de Deus. Ele disse: como é que eu faço para ser um homem de Deus na minha casa? E nós conversamos. Chegou um dia que ele estava na mesa com a família, num jantar, todo mundo foi dormir, ele olhou para a mesa, viu a mesa bagunçada e disse: eu vou arrumar. Começou a separar a louça. Daqui a pouco ele olhou e disse: por que aquele móvel está ali? Ele não tem utilidade. Ele tirou dali, guardou.
Quando ele abriu o armário, viu que tinha um móvel que teria muita utilidade, colocou ali e foi organizando o espaço. Ele disse que passou uma boa parte da madrugada organizando um espaço, e no fim da sua ação ali, ele colocou uma Bíblia em cima da mesa, lá no texto de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi de manhã, o pai dele olhou aquilo e disse: o que aconteceu? Ele disse: eu resolvi fazer isso. E o que é essa Bíblia? O que está escrito? Aí eles sentaram na mesa e o pai disse: leia. E ele leu a Bíblia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O pai dele diz: explica isso para mim. E ele foi ficando assustado e explicou. Daqui a pouco o pai disse assim: então faz uma oração agora, só falta isso. E ele fez uma oração, um menino de 18 anos, o pequeno da sua casa. E o pai disse assim: a partir de amanhã, todos os dias você vai fazer isso. Você vai abrir um texto dessa palavra, você vai ler para a gente, você vai dizer para mim o que significa, que eu não entendo, e você vai orar por essa família. E daqui a pouco o irmão mais velho começou a olhar para ele e dizer assim: o que você tem? E ele começou a falar para a irmã mais nova e dizer assim: eu preciso que você se posicione como uma mulher de Deus nessa casa. Eu não estou pedindo para você ser a esposa do meu pai, mas seja uma mulher de Deus aqui nessa casa. E ele diz assim: pela primeira vez a minha irmã concordou em alguma coisa comigo, porque eu sempre fui muito bobão, minha irmã sempre foi muito mais madura, e eu vi ela concordando. Vi o meu pai vir até a mim e dizer assim: eu preciso de conselho para o meu casamento. E depois de um tempo ele chega comigo e diz: pastor, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Eu digo: o que foi? Ele disse: está acontecendo isso, tem muitas demandas. Como é que eu vou aconselhar meu pai se eu não sou casado? Como é que eu vou agora ouvir os problemas do meu irmão mais velho? Eu não sabia que ele vivia essas coisas. E a minha irmã agora está pedindo para eu cuidar dela. O que é isso? Eu digo: você está sendo forjado um homem de Deus. Nós não vamos ser forjados quando alguém entregar um cargo para a gente. Nós vamos ser forjados quando tem disposição. Começa assim. O Branquinho sempre fala para mim: olha, meu trabalho não é levar os crentes tops na viagem. O meu trabalho é juntar gente disponível. E Deus trabalha no nosso meio. E como Deus trabalha em gente disponível? Se ser um homem de Deus é um desejo, se ser uma mulher de Deus, mas eu vou usar a expressão que Paulo usa: se for para ser pleno, se for para ser completo, se for para ser abundante, começa com disposição. Eu não tenho nada para dar. Isaías diz isso: mas quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o rei dos reis está aqui. O que Deus faz com ele é dizer: pronto, você confessou o seu pecado, agora eu vou purificar o seu pecado. E traz uma tenaz e purifica. Um ato marcante. E Deus pergunta: quem enviarei? Deus não precisa perguntar. Isaías está de frente com ele, só tem Isaías lá. Por que Deus pergunta para um homem? É como se Deus passasse e dissesse: quem será que eu vou levar, enviar para o meu trabalho? E Isaías, numa prontidão por ter sido curado, diz: eis-me aqui. Isaías é curado, mas não se sente pronto. Moisés não sabe falar. Outros tantos com suas fraquezas e limitações. Eu hoje até mesmo digo: eu não sou o mais adequado para esse lugar, mas se Deus me colocou aqui, eu vou viver isso aqui com muita alegria, com muito temor. E se tem um jeito de viver plenitude de Deus, se tem um jeito de nós lermos isso aqui que eu li agora, se apropriando disso, é entender que o vaso não tem poder em si, tem um tesouro gigantesco. Não é sobre o vaso que nós estamos falando do tesouro que preenche o vaso. E nós vemos nas escrituras um assassino que se torna o maior missionário da história. Nós vemos o outro assassino, que é Moisés, sendo chamado por Deus de o homem mais manso da terra. Como é que pode? Que lógica tem isso? E aí você está aqui sentado hoje e talvez perguntando: como é que isso pode funcionar para mim, se a minha realidade é essa, se eu tenho lutas, se eu tenho dificuldades, se eu tenho problemas? Eu digo para você, para começar a conversa: se disponha. Eu não estou dizendo para você necessariamente entrar num barco e ir para a Amazônia. Eu não estou dizendo para você que ser missionário, viver missão, é sair daqui para um outro lugar. Não necessariamente. Muitos pensam que é inclusive largar tudo e viver só para aquilo. Não é isso. Alguns têm um chamado sim para isso. Mas a missão de Deus
ela começa com o Deus habitando, vivendo, pulsando em nós. Ele fala, a gente ouve, ele grita e a gente responde. Ele sopra e a gente vai. Eu estou aqui, irmãos, de uma forma assim, muito improvável. Eu um dia estava acordando em cima do meu próprio vômito, em 2010, morando na rua, com 50 quilos. Depois de ter vivido longe do Senhor, depois de ter vivido dependência química, minha família disse, não tem mais jeito, pode ir embora. Meu pai faleceu em 2004 num acidente de avião, na Rico, lá na região de Manaus. E a minha oração era que meu pai fosse salvo. Meu pai converteu e logo depois de converter, o avião cai, explode. Sanfona, nem pedaço, não conseguiram achar nem um corpo inteiro. Eu dizia, que Deus é esse? Minha crise com Deus, que tipo de Deus é esse? Que tipo de situação é que Deus está criando para mim se eu orei e eu disse para Deus que eu queria viver tudo de Deus, propósito de Deus, e vem isso? Que tragédia, uma bagunça na vida, na história, uma bagunça, uma desordem. Eu lembro de ter orado antes de dizer, Senhor, eu quero tudo contigo, eu quero tudo, quero viver tudo, faz o que for preciso, arranca o que for preciso. Eu não estou com medo da tua vontade não, faz assim do jeito que tu quiser. Muitas vezes eu encontro com pessoas que dizem assim, eu entendo que eu não estou na vontade, eu não estou com propósito. E eu pergunto, e se você vivesse isso, o que aconteceria? Eles dizem, não, talvez eu perdesse, talvez eu tenha que deixar a coisa. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Se a gente canta que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, por que a gente tem medo da vontade? Então, tão improvável ser achado que nem um zumbi pelo Zé João. E aqui eu vou contar uma parte que o senhor também não sabe. O Zé João me encontra no meio de uma avenida, eu vagando como um zumbi com 50 quilos. Já tinha perdido tudo. Na Djalma Batista, lá em Manaus, avenida principal. Ele me bota dentro do carro, lembra de mim e diz, entre aqui, meu filho. Melhor aqui? Pronto. Ele diz, entre. Eu entrei no carro com ele. Ótimo, obrigado. Ele disse, entre aqui. Eu entrei no carro com ele. Ele disse, eu vou levar você para comer alguma coisa. Me levou, não conseguia comer nada. Muita química podre no corpo. Muita compaixão. Zé João orou comigo, me levou para casa de alguém. E aí um irmão antigo da igreja, que era um empresário na época, ele disse, pastor, traz ele para cá, para casa. Ele me botou na casa dele e disse assim, Ivan, eu quero saber se você está disposto a ser ajudado. Eu disse, sim. Então eu quero que você pinte o quarto da minha filha. E eu vou pagar R$50 para você se você pintar o quarto da minha filha. Eu, tá bom. Passei um dia pintando. Aí ele disse, eu não vou te dar o dinheiro agora. Amanhã eu quero que você pinte o quarto do meu filho. Só que nesse processo, enquanto eu pintava, ele sentava no meio do cômodo e ficava cantando louvores. Ficava lendo a palavra para mim e dizendo, você lembra? Você lembra? Você lembra? Ele estava me lembrando do que eu tinha sido ensinado. E o meu coração em luta, em guerra, endurecido. Muitas vezes eu pintando e a lágrima caindo. E eu não queria olhar para ele para não mostrar que eu estava chorando. E ele me fez pintar a casa dele todinha. E nem pagou. Ele disse, eu dizia, cadê o dinheiro? Ele dizia, não, vamos fazer o seguinte, eu posso te pagar com um churrasco aqui que eu vou dar na minha casa, aqui, um churrasco fim de semana, você vem como uma picanha, fica aqui com a gente, toma um banho de piscina, a gente sai, joga futebol depois. Tá bom. Ele foi me pagando assim. Aí ele disse, eu quero dar para você um lugar na minha empresa, eu preciso de um estoquista. Você topa ser um estoquista? E eu fui criado para ser um príncipe. Meu pai me criou como um príncipe, minha mãe me criou como um príncipe, nos deram tudo que podiam. Meu irmão, mas hoje você é um príncipe. O projeto de Deus, o plano de Deus nunca é frustrado. Lá no Éden, Deus projeta o homem para uma relação plena. Aí a gente diz assim, a queda atrapalhou. Não, novo céu e nova terra é cumprimento do projeto de Deus. E nós estamos já vivendo. Mas meu pai dizia, olha, você vai ser grande. Você vai ser grande. Meu pai me ensinava a poesia com 5, 6 anos. A arte. Comecei a tocar violão com 6. Mudou para um outro estado porque queria dar uma educação melhor.
fizeram mestrado, doutorado e diziam: a educação é a herança que nós temos para dar para vocês, nós não temos dinheiro. E de repente acontece uma tragédia dessa. Onde está Deus? Cadê o plano dos meus pais? Por que não cumpriu? E eu fui para um estoque, repor mercadoria no estoque, ganhando acho que R$600 na época. E feliz da vida. E Deus foi me construindo. E aí aquele cara disse: olha, você vai trabalhar no administrativo da minha empresa agora. Vou lhe dar um salário mínimo, eu quero que você cuide da parte administrativa. Você vai ficar no computador. Ficava lá. E ele me levava: ó, vamos fazer motocross hoje. Mas no caminho para o motocross, ele disse: eu quero orar por você. Eu quero lembrar do que Deus já fez por você. E eu quebrava, eu dizia: que constrangedor é receber uma coisa que eu não mereço. E no fim das contas, você está aqui recebendo uma coisa que não mereceu. Graça é isso. E aí chega um ponto em que esse cara diz assim: ó, você está pronto para voltar para sua família? Eu digo: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Minha mãe não me quer mais. Minha mãe me abandonou. Ela achava que eu estava morto, inclusive. E aí de repente ele me leva na casa da minha mãe. A minha irmã estava prestes a ter a Hannah, minha sobrinha. E minha mãe diz assim: o marido da sua irmã acabou de abandonar ela, porque tem outra mulher, e está deixando ela, e nós precisamos de um pai para a sua sobrinha. E você vai ser o pai da sua sobrinha, você vai assumir a responsabilidade. Eu disse: o quê? Mas mãe, tu confia em mim? Ela: não interessa. E o neto, que era esse amigo empresário, dizia assim: responsabilidade. Ele dizia muito assim: você viveu muito no mundo da fantasia, no mundo irreal. O mundo real é aqui. É dor, responsabilidade com dor, é compromisso com o outro, não tem a ver contigo. Vá ser o pai da sua sobrinha. Fui ser pai. E tudo num processo de ser rasgado. Então, não é sobre mim estar aqui, mas o Deus que eu conheço e que eu vivo, Ele é capaz de resgatar e transformar, é um Deus redentor. E o Espírito do Senhor está sobre mim para que as minhas feridas hoje elas curem os outros. Por isso eu quero dizer para você, se você está aqui quebrado, ferido, arrebentado, isso não é um empecilho para Deus. Pelo contrário, isso é instrumento para Deus. Eu não vim falar aqui sobre missões na Amazônia. Missões na Amazônia é uma parte do que Deus faz com a igreja, através da igreja. Nós temos muitas coisas para falar sobre a Amazônia, mas eu vim aqui para dizer que os campos estão brancos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E a solução que nós temos de Deus é essa: peçam para o Senhor da seara para mandar mais trabalhadores. E toda vez que alguém me pergunta qual é a solução, eu digo: trabalhadores. No fim das contas, é gente engajada, é gente que sai de lá, mas deixa o coração lá. E aqui tem alguém que deixou o coração lá desde a primeira vez que foi. O Branquinho deixou o coração. E nós somos desconstruindo muita coisa para começar a construir outras. A gente foi percebendo o cuidado de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, para vocês, sal da terra, que a minha família é pastoreada por vocês. Nós somos uma igreja tão grande, nós somos 15 mil pessoas. Nós somos a maior igreja presbiteriana do Brasil. Uma igreja que é considerada como muito pentecostal no meio presbiteriano e uma das maiores do mundo. Nós temos 8 barcos hoje, e tudo começou lá com uma relação de amizade do Paulo Júnior com o Zé João. Há mais de 30 anos. Como? Há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E assim, o Zé João, todas as vezes, Paulo Júnior, que Sal da Terra está lá, ele vai presencialmente lá, nos dá um abraço e manda lembranças para você. Verdade. Zé João ainda fala com paixão pelo início. E hoje, com toda essa estrutura, a gente olha para a estrutura e diz assim: tá, mas para que nós estamos usando a estrutura? E Deus chamou gente simples e gente imperfeita para fazer uma obra perfeita. Não é porque vocês estão aqui em Goiânia, não é porque vocês têm já uma carreira, uma vida estruturada, família, que vocês não podem engajar na missão de Deus. E essa era a minha primeira fala que eu queria ter com vocês. Queria pedir para o Branquinho trazer um pouco de como tem transformado, como essa relação tem transformado a Sal da Terra. E eu também depois continuo um pouco Quando mais. a Lana falou, a igreja é pequena, a gente precisa de uma igreja maior. E eu pensei, eu acho que a gente precisa de um barco maior. Um barco maior. Mas nós fazemos 2 missões todos os anos
lotadas, graças a Deus. Foi um compromisso que nós fizemos com o Ivan lá em 2018 de levar mais pessoas com compromisso de estar ajudando aqui o povo ribeirinho, ajudando não só em cesta básica, a gente fala em cesta básica, mas assim, é importante, mas a união dos participantes que vão no barco é muito maior, a gente recebe muito mais do que a gente entrega lá. O Ivan falou no primeiro culto que tem uma pessoa que pastoreia ele, e ele está aqui agora. Cadê o Samuelzinho? É uma pessoa. O pastor está aqui, cadê o Samuel? Samuelzinho, Meu pastor, Vem cá, Samuel. vem aqui. cadê o Samuelzinho? Pra vocês terem ideia. Lá fora vendendo camiseta e ovo. É, exatamente. Uma criança que está pastoreando o Ivan lá no Amazonas. Esse é o nosso missionário, menor missionário, mais novo. Pega o banco aí. Então eu queria falar para vocês que cá, Samuelzinho. Samuelzinho é a segunda vez que ele vai no Amazonas. Terceira? Ele foi com Boca. Então é a segunda vez que ele vai no barco JJ e já está pastoreando o Ivan, que é um príncipe. E fala para você, Samuelzinho, você é inspiração para a gente, tá? Quando eu fiz o compromisso de estar assumindo a missão Amazonas 2018, o que eu mais queria é ter jovem do seu calibre para poder estar assumindo isso aí, tá? E eu agradeço demais seu pai, sua mãe, de ter deixado o Samuelzinho estar fazendo essa missão com a gente. Foi fantástico. Eu disse isso para os ribeirinhos e disse isso para os líderes da minha igreja. Muitas vezes alguém me pergunta, mas quem é o seu pastor? Quem é que te pastoreia? Aí eu digo assim, lá na igreja eu tenho líderes, tenho mentores, tenho chefes, mas os meus pastores, eles são meus irmãos. E o Samuel saiu da primeira viagem e ele começou a me mandar mensagem. Ivan, estou lembrando de ti. Só quero te lembrar que eu estou orando por você. Ivan, como é que você está? Como é que está a Karina? Ivan, como é que está o fulano lá na comunidade tal? E eu dizendo, meu Deus, não tem adultos fazendo isso. Samuel deixou o coração lá. E olha a pureza, olha aqui um princípio que Deus falou sobre o que é o coração de uma criança, que não é mais uma criança, mas assim, uma responsividade, uma resposta rápida, um chamado e uma resposta rápida. Ninguém pensa que Samuel é criança não, viu, mano? Isso aqui já engravida as meninas, então... Ô Paulo Júnior, na hora de se apresentar no barco, alguém perguntou assim, quem é que está solteiro aqui? O Samuelzinho. Foi, não foi? Isso aqui, meu bem, criança é antes. Agora ele é um adulto jovem. Amém. Hoje, o Samuel, nessa idade, é capaz de encher a terra com gente da espécie dele. Tô falando sério. Real isso. Se a gente começar a coletar o sêmen desse menino que já está produzindo assim, ó, nós enchemos a terra de gente dessa espécie. E esse é o nosso trabalho. Foi para isso que Deus abençoou Samuel. Deus abençoou ele e falou assim, você carrega uma quantidade tão grande de semente que se você assumir sua responsabilidade, a gente consegue encher a terra com gente da sua espécie. Vai ter gente lá no Alasca da sua espécie. Vai ter gente lá no interior do Amazonas da sua espécie. E você não precisa de dinheiro para isso. Você não precisa de competência para isso. Não tem nada que te falta para você ser essa pessoa. Você já carrega isso desde que você veio lá da eternidade. E Deus quer encher a terra com gente da sua espécie.
gente que se preocupa com seus irmãos, gente que liga para saber como é que está, gente que desde os primeiros dias da sua fase adulta assume a sua responsabilidade e não quer mais ser menino, não quer mais ter direito, não quer mais ter poder, não quer comprar nem vender, não quer salvar a própria vida, não quer cuidar de si mesmo, mas só quer uma coisa: assumir suas responsabilidades. O mundo está infantilizado. E sabe o que está infantilizando o mundo? O direito. Homens e mulheres infantis, porque querem ter direito à vida que merece e não quer assumir a responsabilidade da vida que está diante deles. Então aqui, ó, nós temos 3 gerações representadas aqui. Nós temos 3 gerações representadas aqui. Um bisavô, um avô, um filho e um neto. Sabe o que quer dizer o fato aqui? Troca de lugar com o branquinho lá. Fica aí, Ivan. Sabe o que quer dizer essa cena aqui na frente de vocês? Sabe o que quer dizer isso? Que não é capacidade, não é competência, não é parente. Nós não somos parentes, mas nós somos família. E estão representadas aqui todas as gerações. Sabe o que quer dizer isso? Que quando Deus opera em você, Ele não garante um resultado, Ele garante um processo, para você poder morrer em paz. Saber que você não gerou bons filhos, você gerou paz. Porque se você está gerando bom filho, você gerou problema, você gerou conta, você gerou dívida. A não ser que você tenha gerado um pai que vai assumir a responsabilidade. Isso aqui quer dizer que a nossa geração pode morrer em paz, porque o processo vai continuar. Não trabalhe para garantir o resultado, trabalhe para garantir o processo. Trabalhe sabendo que se você deixar uma semente, ela será capaz de quê? De encher toda a terra. Mas a pessoa não vai comer ela como se fosse o último grão. O que você está deixando para sua família? Um armazém cheio de grãos? Então eu vou te falar uma coisa: eles vão comer desse armazém. Mas um dia, e você não vai estar mais aqui para ajudar eles, alguém vai lá buscar o último grão do armazém. Agora deixa para sua família um punhado de semente e você vai poder morrer em paz. Mas não deixe para sua família um armazém cheio de grãos, porque a Bíblia diz que o homem perdeu a sua alma. Sabe quando é que ele perdeu a sua alma? Não foi no seu fracasso. Sabe quando é que o homem perde a alma dele? Não é quando alguma coisa dá ruim. Às vezes você está achando que o que deu ruim. Não, mano. Sabe onde é que o homem perde a sua alma? Quando deu bom. Quando deu tudo certo e ele achou que o certo era para garantir o futuro dele e não para ele investir como quem vai cumprir um propósito. Ele transformou toda a semente dele em grão. Então sabe por que existe o projeto Amazonas? Não é para resolver o problema dos pobres do Amazonas. Porque quer que eu diga uma coisa, Samuel? Existem pobrezas aqui muito mais impossíveis de serem corrigidas do que as de lá. Existem misérias aqui habitando mansões. Existem fomes aqui sendo patrocinada com muito dinheiro. A fome de lá a gente resolve com comida. As fomes daqui nem com banquete, regada vinho caro e porcelana importada, está resolvendo.
Existem pobrezas lá, mas também existem riquezas lá. Existem riquezas aqui e existem pobrezas aqui. E as pobrezas daqui não são proporcionais às pobrezas de lá. As pobrezas aqui são proporcionais às riquezas daqui. E sabe para que Deus põe a gente junto? Para a gente compartilhar pobrezas e riquezas. E no fim, o propósito desse projeto não é resolver a pobreza de ninguém, é formar gente desse tipo. Sabe qual era o propósito do projeto Amazonas há 40 anos atrás, quase 40 anos atrás? Era formar gente, como o Ivan, como o Branquinho, como o Samuel. É isso que a gente continua fazendo. E eu quero terminar minha fala aqui hoje fazendo um apelo. Se você não sair da posição em que você está, se você não olhar para a sua própria vida a partir de uma outra perspectiva, se você não caminhar numa direção diametralmente oposta à realidade que você vive, o que você vive não fará sentido para você. A sua vida só vai encontrar sentido para você se você conseguir observar a sua própria vida de uma posição absolutamente oposta à que você está vivendo. Porque sabe o que está matando boa parte dos projetos aqui hoje? É o seu excesso de atividade. E o seu excesso de atividade está bloqueando o seu movimento. De modo que você está tão ocupado fazendo as coisas que você sabe, que você não consegue mais se deslocar para ver a sua própria vida a partir de uma outra perspectiva. E sabe o que é trabalho? Trabalho não é força que alimenta uma atividade. Trabalho é força que provoca um movimento. Então, se você não consegue hoje mais ter tempo para se movimentar, porque você está 100% do seu tempo ocupado com a sua atividade, já faz muito tempo que você não trabalha. Você só se ocupa. Você é uma pessoa ocupada que não trabalha. Você se tornou escravo da sua atividade. E sem você perceber, 100% do que você faz hoje é para manter sua ocupação funcionando. Mas há muito tempo você já deixou de ser um trabalhador. Porque você não realiza mais na distância que você pode percorrer. Você só se ocupa da atividade que você mantém. Então sabe para que era isso aqui? Para aumentar a distância, para formar uma pessoa maior. Sabe por que Deus quer te levar para um lugar onde você vai se envolver com uma coisa onde você não tem lucro, você não tem um benefício direto, você se envolver com uma coisa onde você está lá exclusivamente pela relação, não é nem para resolver. Se você sair daqui para fazer filantropia no Amazonas, você perdeu o seu tempo. Você, pelo amor de Deus, você perdeu o seu tempo com dinheiro caro. Não gaste um centavo para sair daqui e tentar resolver o problema dos ribeirinhos. Você perdeu o seu tempo, porque eles não precisam de nós para resolver seu problema, ainda ficar devendo uma obrigação que eles não têm. Filantropia não transforma a vida de ninguém, só aumenta a dívida. Sabe o que transforma a vida de uma pessoa? Amizade, relacionamento, respeito, conhecimento. Porque agora nós vamos ter um homem do tamanho que ele pode ser. E mesmo que ele seja de poucas palavras. Mas ele não tem que ter... Esse homem não tem que ter muitas palavras dela. Ele só tem que continuar branquinho. Se nós não sujar ele... Amém, Deus? Tá bom? É só nós deixar ele branquinho. Ele brilhar com qualquer luzinha de sol que bater nele, tá bom, não precisa falar nada não. Amém, branquinho? Só fica branquinho. Amém. E você tem limpado e lavado a vida de muita gente. Glória a Deus. Paulo Júnior, licença. A Alana pediu para eu dar um testemunho que foi muito impactante para mim. Bom dia a todos. Tudo isso que você acabou de falar foi com que a intenção que eu fui para o Amazonas, eu fui com essa ideia.
Eu não sou médico, eu não sou dentista, eu não sou psicólogo. Surgiu a oportunidade de ir, eu falei, vou. Eu tive a disponibilidade, só. Mas eu cheguei lá com a cabeça de, eu quero mudar isso aqui, igual você falou. Eu cheguei dando ideias para pessoas de, tem tucumã, que é uma frutinha que eles têm lá. Por que você não pega esse tucumã, coloca esses meninos para cortar, tirar a polpa e vender? Porque se você vender vai sair mais caro, a polpa vende mais caro. Eu cheguei com essa ideia, de, não, eu vou fazer, já que eu não sou médico, eu trouxe o que eu tenho. E eu levei tapa na cara todos os dias. Não era isso que eles precisavam. Não era isso que eles precisavam. Eu quero trazer 3 histórias de 3 crianças. Uma de um adolescente de 15 anos e 2 crianças, o nome delas são Isaac, Tatiane e Kaique. O primeiro foi o Isaac, que eu, com a cobrança excessiva de que eu sou ruim de bola, não sei jogar bola, não vou jogar, não joguei bola com os homens no primeiro dia. O Isaac, de 15 anos, com problema, uma deficiência na perna, correu o campo inteiro, dividia bola, batia de frente com todo mundo. E ele falou, lógico, recebi essa mensagem. O que você está reclamando? O que te falta para não poder jogar bola com a gente? Eu estou aqui jogando com essa disponibilidade que às vezes você não tem. A segunda foi a Tatiane, que é uma menininha que ela deve ter uns 8, 9 anos, falou com a maturidade de que o pai dela suicidou na frente dela enforcado. E que o irmão teve que brigar com os outros que estavam tirando foto do pai enforcado na corda para postar. E que ela, numa tranquilidade de já ter superado, me quebrou as pernas. E foi um outro tapa na cara de que ela está me ensinando muito mais do que eu tenho que ensinar para ela. Ela tem a maturidade de uma criança adulta que às vezes eu tô lá muito mais e a gente vai lá muito mais para aprender do que simplesmente tentar ensinar a nossa verdade que para eles não faz sentido. E o outro foi o Kaique, que quase que eu trouxe ele. Que ele chegou, viu uma aliança no meu dedo e falou, cadê sua esposa? Eu falei, minha esposa ficou lá. Ele, ela te traiu e te deixou para outro homem? A ideia dele de você não ter sua esposa do lado já traiu. Ele tem 7 anos de idade. A ideia dele é de que se não está do seu lado, ela te traiu, ela está com outro homem. Essa é a mensagem que ele recebe, que o pessoal que entra na cabeça dele. E eu falei, não, eu amo minha esposa, sou apaixonado por ela, eu nunca largaria ela. E ela me perguntou o que é amor. Ele me perguntou o que é amor. Me quebrou, eu não soube. Eu chamei a Simene, eu falei, Simene, essa resposta aqui eu não consigo dar para ele. Eu falei, eu sei o que é amor de pai, eu sei o que é amor de marido, só que eu não consigo te explicar o que é o amor que você precisa ter, que você nunca teve. Que foi uma criança nasceu com 6 meses, colocou um stent, ele tinha uma marca gigantesca um marca-passo, colocou um marca-passo, nasceu prematuro de 6 meses, e a mãozinha toda calejada, porque a mãe dele colocava ele para carregar tijolo dos vizinhos para ganhar dinheiro, e capinar lote. Então, assim, só agradeço, Branquinho, Débora, Simene, por ter essa possibilidade de ter me levado lá e eu aprender tudo isso e cair a ficha de que eu não preciso ensinar nada, eu só aprendo. Tá? Fica aqui. Obrigado. Já vai falar ali também, fica aqui. Eu quero convidar a congregação para expirar. Pode soltar, por favor. Vai passar aqui. Volta um pouquinho, por favor. Pode voltar. Por gentileza. 22º. As sementes
germinam em silêncio, na realidade invisível. No ventre da terra, morrem em solos secretos, sob o olhar paciente do Eterno. Nenhum som as anuncia, nenhum gesto as celebra. Apenas o sussurro do Espírito e o abraço fértil da terra. Então rompem-se, não por força, mas por promessa. Brota raiz, enraiza-se em princípios que não se abalam. Alimenta-se do que é eterno. Raízes profundas, obedientes, silenciosas, que sustentam o que ainda não se vê. Alicerces invisíveis de tudo que há de florescer. Rasga a terra com esperança. Sobe o tronco, ergue-se pela fé, firmado na eternidade. No tempo certo, a árvore floresce, sem alarde, sem pressa, como quem sabe que há beleza em cada estação. Surgem os frutos, não ornamentos, mas virtudes encarnadas. Frutos substantivos, que traduzem vocações e revelam o Criador. São Paulos, Marias, Mateus, Martas, Davis, Lígias, Pedro, Saras, Lucas. Árvores de eternidade, tecidas em glória, erguidas à vida, germinaram na presença, firmaram-se na fé, floresceram na comunhão, e os seus frutos proclamam: é chegado o reino dos céus. Amém. Deus quer revelar beleza na vida dos seus filhos, não nos penduricalhos que você vai comprar para pendurar neles, mas nos frutos que eles vão revelar a partir das virtudes que eles vão desenvolver. Depois a gente pode pôr os penduricalhos. Eu gosto de ver os penduricalhos lá na vida da minha mulher, dos meus filhos. Eu cresci nesse meio. Gosto de um anel, de um brinco, de uma pulseira. Algumas coisas eu nem uso por respeito a vocês e a minha mulher. Não é bem? É. Eu sou um cara do penduricalho. Mas isso não me fascina. Por isso, Maurício, nós vamos terminar agora, mas eu queria chamar o Maurício aqui. Sabe por quê, Maurício? O que você falou para aquela mãe? Que ela tinha que ensinar os meninos a fazer o quê? Quando ele pediu, deixa eu ir com você, o menino, eu falei, olha, você precisa ser criança. Você vai ser um homem... Não. Aquele menino lá do Tucumã. Da Tucumã. O que você queria ensinar lá? Eu queria ensinar a colocar os meninos para tirar a polpa, extrair a polpa para vender a polpa mais caro. Porque se vendesse a fruta, não venderia mais barato. Então a polpa ganhava mais dinheiro. Então, meus irmãos, os meninos seguiram a orientação do Maurício. Está aqui um Tucumã que eles tiraram a polpa. Você é um Tucumã evoluído. É ou não? Você confirma o que eu estou falando? Confirmo. O Maurício chega no fim da missão e disse: eu me inspirei na vida de Samuel, desse pequeno pastor. Por que não trazer aqui uma missão Kids? Por que não trazer pais e filhos aqui? Tá vendo, mano? Deus deu visão, Deus deu dom e ele já está articulando. E já está nascendo orgânico. Os meninos do Amazonas pegaram um Tucumã aqui que nem sabia que era Tucumã e devolveram para nós só a polpa. Aleluia. Funcionou. É para isso. É para que todos nós possamos encontrar a expressão melhor de nós mesmos. Ora por nós e a gente termina. O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão florescente, frutífera e bendita do Espírito Santo de Deus seja em nós, através de nós, hoje e para sempre. E olha que esse tucumãzinho aqui esperando para ser despolpado agora. Pastor, uma coisinha antes da gente orar. Cadê o Diogo? Cadê o Diogo? O Diogo da Alcântara? Cadê você, meu irmão?
É Tá porque aqui? tem mais uma turma saindo e Vem eles cá, querem rapidinho. orar para despachar o povo. Vem cá, rapidinho. Vamos lá. Queria também chamar, além do Diogo, quem vai para Unini conosco do dia 1 ao dia 10, por favor. Gustavo, quem estiver aqui. Muita gente já tem hora, tem compromisso, não tem Vamos lá. problema não. Você pode sair, Pode mas sair. quem puder ficar, participa desse momento de oração. A nossa entrega aqui encerrou, você fica à vontade. Mas vamos orar, quem puder ficar aqui, para a gente enviar essa turma. O Paulo Júnior, com amizade com o Zé João, Deus fez florescer uma obra maravilhosa. E nós encontramos, eu, Diogo, Branquinho, o Hugo lá de Florianópolis, e dissemos, aqui nós vamos criar uma relação que vai dar continuidade ao processo. Nós já estamos vendo Samuel e vamos ver outros que são de idade pouca, mas com grande envergadura. Eu quero lembrar aqui, meu amado, eu vim trazer você aqui na frente, que você tem um compromisso comigo e com aquele povo, e a sua casa. E nós temos um compromisso com você também. Nós temos orado por você, pela sua casa. Muito obrigado por tudo até aqui. O Diogo tem sido um pastor também, meu pastor, meu amigo, meu irmão. E eu quero orar enviando esse povo aqui de Goiânia e o povo que vai de Florianópolis para a nossa missão de 10 dias num lugar distante. São 50 horas navegando para chegar na primeira comunidade, dentro de um barco. 50 horas de barco para chegar na primeira comunidade. 590 quilômetros quilômetros de água. Vamos orar por isso? Você pode estender as mãos para esse povo? Pai, nós abençoamos o teu povo que já está em missão, que já está a teu serviço. Que o Senhor use cada instrumento com poder e que a glória do Senhor resplandeça sobre eles. E que eles sejam sal em toda aquela terra do Rio Negro e por onde eles passarem, onde pisarem. Nós desde já somos gratos pelos feixes de alegria que o Senhor já nos deu. Nós já temos, sabemos o que é o fim dessa história, mas nesse processo, ó Deus, nós queremos aprender dependência, queremos aprender tudo que o Senhor tem para nos dar. Gera aqui, Senhor Deus, paz, gera aqui, Senhor, gente com envergadura como o Samuelzinho, que já é um pastor. Nós clamamos ao Senhor, Deus, que o Senhor os envie para lá e que quando eles voltarem, enviados de novo para o seu lugar, seja um resplendor da tua glória, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos em paz, amados. Uma semana bendita e que você floresça e frutifique no lugar, no campo onde Deus te colocou. Aleluia.